Então vamos lá, criando a nossa composição, vamos voltar aqui para o nosso orçamento. Então nós temos a alvenaria de vedação, um bloco de 11,5 em pé, bonitinho. Temos a argamassa de assentamento para esse bloco e vamos precisar da alvenaria de vedação do tijolo deitado e da argamassa de assentamento para esse tijolo deitado. Tá? A argamassa de assentamento para o tijolo deitado ou em pé é a mesma coisa. Tá? Então hoje eu vou aproveitar o mesmo item. Nós já calculamos aqui anteriormente que para esse tijolo deitado, tá? Nós vamos precisar aí para essa área de levante, que nós pegamos do REPT, com a junta de 2 centímetros, nós vamos precisar de 2,29 metros cúbicos. Então eu vou simplesmente somar aqui, ó, igual a mais 2,29. Tá? Então pronto, a argamassa de assentamento já está feita. Eu vou precisar agora da alvenaria de vedação. Vou até puxar esse item para baixo, porque eu vou deixar um espaço aqui para colocar as duas alvenarias juntas, tá? Um deitado e um em pé. Ok. Então, se a gente for analisar lá na nossa planilha de catálogo de composições, a alvenaria de vedação nós temos de tijolo cerâmico esses 3 itens apenas. Eles são em pé, não são deitados. Então nós não temos essa composição ainda. Então o que nós vamos fazer? Vamos criar. Então o item 135, 136 e 137 nós vamos criar similares para eles, com a diferença que eles são de meia vez, ou seja, meia vez não, de uma vez, que é deitado. Então vamos copiar essas descrições. Só para facilitar aqui para a gente. Copiei aqui a descrição, tá? E aí eu vou adequar a alvenaria de vedação de blocos cerâmicos, bloco 19, e eu vou colocar aqui meia vez. E aqui também meia vez. E aqui meia vez. Eu vou botar o nome deitado para ficar mais claro. Tá? Meia vez deitado, exclui de argamassa de assentamento. Meia vez deitado, exclui de argamassa de assentamento. Meia vez deitado, exclui de argamassa de assentamento. Tá? Então tá aí as nossas descrições. Só vai mudar isso na descrição. Tá? E aí nós vamos precisar achar lá quais são os campos que estão em aberto. Então os campos que ainda estão em abertos são do 599 para lá. Então vamos lá. Lá no 599. Opa, fui muito, né? Então aqui, 599. Então no 599 eu vou colocar esse primeiro. Ctrl C. E aqui na descrição, Ctrl V. A unidade é em metro quadrado, né? A parede se dá em metro quadrado. Nesse outro, eu vou colocar essa outra descrição. E vou colocar em metro quadrado. E, por fim, este outro item, eu vou colocar aqui também. E a unidade em metro quadrado. Então tá aí as composições, né? Agora a gente precisa criar elas. Eu só coloquei um nome. Eu vou salvar aqui a planilha. O que eu vou fazer? Eu vou copiar as mesmas composições dos outros, tá? Porque os itens são os mesmos. Tem um pedreiro, tem um ajudante, tem um tijolo, tem argamassa de assentamento. E eu vou adequar só os índices, porque evidentemente eu gasto mais tijolo para fazer a parede deitada, o bloco deitado, eu gasto mais argamassa de assentamento, né? Eu gasto mais horas de pedreiro, tá? Porque se eu tenho mais tijolo para assentar, eu gasto mais horas de pedreiro. Se eu tenho mais argamassa para poder colocar nos tijolos, eu gasto mais horas de pedreiro, mais horas de ajudante, tá? Então os itens vão ficar maiores, mas os itens são o mesmo. Então o que a gente vai fazer? Copiar os itens lá de cima. Observe que já apareceu aqui, ó, os itens de uma vez, na verdade, meia vez em pé. Vamos retificar essa descrição, tá?
uma vez que meia vez é em pé. Uma vez é o termo que a gente chama para ele deitado, tá? Já ia ficar errado aqui, tá? Então, uma vez é o termo deitado e meia vez é o que a gente chama de tijolo em pé, tá bom? Então, uma vez, ok. Salvei. Eu vou agora voltar lá nas composições lá em cima. Eu sei que está lá pela 170 e pouco. Só conferir aqui. Esqueci. Alvenaria aqui. 135. Lá pela 135. Então, eu vou subir aqui bastante. Cento e 135. Ok. Então, o que eu vou fazer para copiar isso aqui lá para baixo? Para não ter que estar toda hora vindo aqui nesse aqui. Indo lá embaixo, copio. Aí vem aqui, olha o outro item, copio lá para baixo. O que eu vou fazer? Vou aproveitar o bloco de nota, né? Então eu vou vir aqui, ó. Copio esses aqui, tá? Dou um Enter. Vou copiar esses outros aqui. Pronto, eu sei que esses daqui são da primeira composição, né? Eu vou dar esse símbolo aí só para me identificar aqui. Agora já é a segunda. Copio esses itens e copio estes itens. Aqui voltou aqui, pessoal. Não sei porque não foi, né? Acho que eu não salvei. Aqui nós tínhamos edificado esse valor aqui, ó. São 21 blocos, tá? 21 e 21, tá? Então, só retificando isso aí. Acho que eu não tinha salvado. Fechei e não salvei. Ok, e a terceira? A terceira é esse aqui. Copio esses aqui e copio os índices. Ok, então eu coloquei dessa forma. Então, coloquei os itens da primeira, os itens da segunda e os da terceira. Tá? Quando for fazer com muitas composições, tomar cuidado para não fazer errado, né? Aqui só são 3 e tudo sequência, então tá fácil. Então vamos descer lá para a composição 599, que é onde nós temos a primeira. Então tá aqui, 595, 599, alvenaria e vedação. Então o primeiro é esses aqui, ó. Vou dar um Ctrl X, que já são de lá. Copio aqui. E aqui também, Ctrl X e copio aqui os coeficientes. Tá? Vou fazer o mesmo para outra composição. Vem aqui, Ctrl X, copio aqui, Ctrl X, copio aqui. E na terceira composição, também aqui Ctrl X e aqui Ctrl X. Tá? E aí nós vamos precisar identificar aqui, ó. Esse aqui é o material, esse aqui é material, é uma telinha, esse aqui é material, esse aqui é mão de obra e esse aqui é mão de obra. Então, como os outros também são iguais, só muda os índices, vou copiar para cima. Tá? E aí vou retificar esse índice do bloco cerâmico, que a gente tinha copiado já errado. Né? Então, beleza. Agora está copiado, mas ela está igualzinha a parede com tijolo em pé. Agora a gente precisa ajustar esses índices. Tá? Então, ajustando esses índices, como é que a gente vai fazer? A gente vai precisar ter alguma referência. Tá? Alguma referência aí para a gente saber quantas horas a mais o pedreiro vai gastar para assentar esse tijolo deitado. Tá? Quantidade de tijolo
a gente já tem, a gente puxa dessa planilhinha aqui, nossa, tá? A gente pode calcular manualmente, igual a gente fez aqui, mas não tem necessidade, né? Se já tem a planilha, nós podemos puxar daqui essas informações, tá? Para tijolo, e para a mão de obra a gente vai precisar de alguma referência, então uma experiência. Ah, não, a gente fez lá numa obra tal e o pedreiro para fazer 100 metros quadrados de parede ele gastou tantas horas, então a gente já tem uma referência, tá? Beleza, então vamos ver. Primeiro vamos adequar aqui os tijolos por unidade de blocos. Então para o primeiro, que é o 9 por 19 por 24, 9 por 19 por 24, eu gasto aí, ó, 35 blocos, tá? 35 blocos. Aqui, ó, observe que na equação não tem nenhuma perda. Aqui já está multiplicando por 1,1. Então, esse aqui é sem perda, tá? Então, nós vamos pegar esse 34,97 e colocar uma perdazinha, porque sempre quebra o tijolo. Então, vamos lá. 34,97 vezes... É isso mesmo? Isso. Vezes... Vamos colocar 10%, tá? Que gira entre 10 e 15. Vezes 1,1. Então, nós vamos ter aí, ó, 38,46. Então, eu vou botar 38,5, tá? Beleza, esse primeiro está feito. Agora o outro bloco. O bloco de 11 por 19 por 24. O bloco de 11 por 19 por 24, ele vai ser 28,5. Tá? 28,5 vezes 10% de perda vai para 31,35. Tá? Vou deixar assim mesmo, ficou quebradinho. Poderia colocar 31,5, mas vou deixar assim. Este outro aqui, que é o 14 por 19 por 24, 14 por 19 por 24 precisa de 24. Então, 24 vezes 1,1, 26,4. Tá? Vou deixar assim também. Então, nós precisamos aí de 26,4 nesse caso. Ok, e as telas e os pinos, né, que são telinhas para evitar trinca, fissura. Assim, essa questão de tela e pino são itens pouco relevantes. Muitas vezes a gente nem costuma colocar muito esses itens nas composições, porque eles não influenciam tanto, tá? Então eu não vou nem ter o trabalho de ficar mudando isso aqui assim não, tá? Eu poderia botar um pouquinho a mais, 1,25, 1,025 nesse aqui, tá? Botar um pouquinho a mais, mas isso aí é de pouca importância, tá? O importante mesmo é a hora do pedreiro e os tijolos, são os mais relevantes. Então, vamos lá procurar alguma referência. Eu já procurei previamente aqui, naquele catálogo de composições do Sinap, o analítico, que é aquele que sai todo bagunçadão, algum item com tijolo deitado. Eu só achei isso, alvenaria de vedação, de blocos cerâmicos, furado na horizontal, né, que é o que a gente usa, 14 por 9, ou seja, ele está deitado. Esse aqui é o 9 por 14 por 29, só que ele deitado ele fica 14. Então, a espessura da parede vai ficar 14 e o bloco é deitado. Argamassa de assentamento, isso aqui, tal, com preparo de betoneiro. Okay. Então, esse item é o mais próximo que eu achei de algum, que seria esse aqui, ó. Tá? O mais próximo desse. Então, a gente vai usar como base. O tijolo para fazer em pé, eu preciso aí, ó, do pedreiro, 1,75 horas de pedreiro para fazer 1 metro quadrado. E preciso de 0,87 de ajudante para fazer 1 metro quadrado. Quanto que essa composição aqui do Sinap está indicando? Está indicando o seguinte. Está aqui os itens, bloco, tela, pino, tá? Argamassa, né? Só que nossa composição é exclusa argamassa, que é a nossa separadinha, tá? Pedreiro e o servente. Então ele está falando assim, o pedreiro ele gasta mais ou menos para fazer essa parede de tijolo deitado 2 horas e 32, tá? Então observe que é realmente maior. Então eu vou colocar 2 e 32. E o servente gasta 1 hora e 16. 1 hora e 16. É o mais próximo que eu achei. Aí um detalhe.
Essa nossa parede, ela é 9 por 19, o tijolo é 9 por 19 por 24. E essa aqui é o tijolo de 9 por 14 por 19, sendo que o nosso aqui é um pouquinho maior, ele é 19, e aqui é um pouquinho maior, 24. Então o nosso bloco ele é um pouquinho mais pesado, tá? Pouquinha coisa, não é tanta diferença não. Então como é um pouco mais pesado, o índice também aumenta mais um pouco, porque o pedreiro vai cansando ao longo do dia e a produtividade baixa. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, tá? Assim, numa estimativa mesmo, para 2,45, de 2,32 para 2,45, e o ajudante de 1,16 para 1,25, tá? Só por conta desse bloco não ser exatamente igual, esse aqui é um pouquinho mais pesado, mas também não é tanta coisa. Então, com base nesse aqui, nós vamos fazer os demais, tá? Então, 2,45, 1,25. O bloco de 9 por 19 por 24. E o bloco de 11 por 19 por 24. Se você for observar, conforme a largura do bloco vai aumentando, vai tendo menos trabalho. Por que isso? Porque tem menos tijolo para assentar. Se a gente for analisar aqui, ó, o bloco 19, 9 por 19, eu vou precisar esse aqui, ó, de 35 tijolos para assentar a cada metro quadrado. Então o pedreiro vai suar a camisa. Quando eu aumento um pouquinho a espessura, já vai diminuir. Então eu já tenho menos trabalho para assentar esse bloco. Eu só tenho 28 blocos para assentar. Quando eu aumento um pouco ainda mais o tijolo, tá? Deitado, eu já diminuo a quantidade de tijolo. Então já vai ser menos tijolo para assentar, só são 24. Então, conforme eu vou passando daqui para as pessoas maiores, eu diminuo hora de pedreiro e hora de ajudante, porque eu tenho menos tijolo para assentar, tá? Então, até se a gente observar, eu vou voltar aqui aos índices originais, só para a gente ver aqui, ó. Parede em pé. Parede em pé, se o bloco é 19, o pedreiro vai gastar 1 hora e 75. Se o bloco é de 11, o pedreiro já vai gastar 1,29. Então diminuiu. Para a parede em pé isso é válido. E para a parede deitada também. Tá? Então a gente vai seguir essa mesma linha de raciocínio. Tá? Vou voltar aqui aqueles valores que a gente colocou. Então, se aqui deu 1,45 e aqui deu 1,25, aí é mais ou menos na estimativa, tá? Eu vou copiar esses caras aqui para baixo, tá? E vou diminuir um pouquinho. Eu vou indicar que aqui eu já vou gastar só 2 horas de pedreiro e aqui 1 hora de ajudante, tá? Vou copiar esse para baixo e o de 14 eu vou dar ainda uma diminuída a mais, tá? 1,85 e 0,9, tá? Então, isso aí porque eu não tenho uma referência de produtividade, tá? Mas se você estimou isso aí na obra, já anotou, né? Porque às vezes a gente até já fez muito serviço, mas não anotou a produtividade, então você se perde um pouco nesse sentido. Então, se você já anotou, um tijolo, uma parede de tijolo deitado, o pedreiro fez 100 metros quadrados em tantas horas. Beleza. Então, aí você já tem um índice mais realista. Então, aqui é uma estimativa, tá? Com base em composições do SINAP, que eles mediram isso aqui, tá? Mas mediram para um tijolo específico. Para os nossos tijolos aqui diferentes, a gente tem que tentar dar uma ajustada. Então tá feita aí a nossa composição, tá? Elas já estão aparecendo lá no final da nossa tabela. E agora a gente já pode utilizar essas composições, tá? Alvenaria de vedação de bloco cerâmico, uma vez que é o deitado. Então vamos jogar isso aí na nossa planilha. Então o nosso é esse aqui, ó, o de 11,5. Então é o código 600. Então vamos alimentar na nossa planilhinha. É o código 600.
composições da real, tá? E aqui, vamos lá, já a gente resolve isso aí, tá? E aqui nós temos o bloco de uma vez, ele é 51,27 metros quadrados. 51,27 metros quadrados, tá? Por que não está aparecendo aqui? É porque essa composição eu criei, tá? Agora, no meio do processo, e eu não tinha também, eu tinha fechado essa cartaz de composições, e aí eu não fechei esse aqui, então ele não está puxando, tá bom? Então você pode salvar aqui, fechar e abrir de novo, ou ainda você pode tentar atualizar, tá? Que aqui não vai permitir porque a tabela está travada, ela está com senha, tá? Mas você pode simplesmente fechar e abrir de novo, que ela vai voltar, tá? Deixa eu ver se aqui eu consigo. De cálculo. Não, tem que fechar de novo, é porque eu tinha fechado a tabela. Tinha fechado a tabela de composições, tá? E não fechei essa. Aí deu BO, tá? Mas é isso. Fecha aqui, salva, antes de fechar. Fecha e abre novamente. Ele vai puxar o item, tá bom? Que a gente acabou de criar. Então é isso. A gente criou a composição de tijolo deitado, inseriu aqui, colocou o quantitativo e acrescentou o quantitativo de argamassa que nós calculamos através da nossa planilhinha, ou pode ser também manual, através desse procedimento que eu mostrei. Então, eu vou fechar aqui o vídeo aqui, e no próximo nós vamos dar continuidade colocando o ribô e o chapisco.